Começar, deixa eu te apresentar. Vamos começar. Tem gente nova aí. Bom, gente, doutor Alejandro, conhecido de todos aí dos grupos, né? Médico intensivista, coordenador da UTI coronariana de São José dos Campos, também é o preceptor de residência, o chefe da residência lá da UTI da Santa Casa de São José dos Campos, né? Em terapia intensiva. E a gente já conversou semana passada sobre as sincronias, né? Falamos um pouquinho do approach do Brochard para a sincronia em relação a drive do paciente e o P01 nesse processo, né? Aí ficou bastante dúvida em relação ao P01, o pessoal querendo saber mais. A gente fez essa aula complementar. O doutor Alejandro vai falar para a gente aí sobre esse assunto. Obrigado, Rui. Boa noite aí, pessoal que está online agora. Então, vamos falar um pouquinho sobre a P01, né? E, para tanto, vou retomar um pouco a apresentação do Rui. Chegou a citar um pouquinho essa classificação feita pelo professor Brochard. O professor Brochard é da escola canadense, né? Eles são referência em questão de assincronias, diagnóstico e tratamento, e são, junto com a professora Irene Telias, né, dois renomados participantes nessa matéria, nesse assunto. Então, importante o apontamento que ele e o professor Pan, né, formam um trio ali bastante conhecido nessa área de publicações de sincronias. E ele justamente, numa conferência agora, em 2020, né, a última que ele apresentou foi virtual, ele apresentou uma classificação de assincronias baseadas no driver respiratório. Então, ele focou muito a questão que o driver pode ser usado, sim, para, de alguma forma, orientar o diagnóstico e o tipo de assincronia, né? Ao pensar no tipo de assincronia em função do driver respiratório. E aí ele modificou um pouquinho a classificação do PAN, que tinha feito em 2018, né? PAN tinha feito uma classificação apenas em dois grupos, né? Com drive excessivamente baixo e com drive excessivamente alto. E ele acrescentou o Brochard, a sincronia sem drive respiratório, e colocou nessa categoria o disparo reverso. Então, ele cita ali, eu vou, no final, falar um pouquinho mais sobre essa questão, mas eu queria trazer como um start, né, para frisar como realmente há uma tendência a focar a avaliação dessas sincronias e tentar identificar as sincronias olhando clinicamente e através de algumas ferramentas úteis o driver respiratório. Mas aí a questão realmente será que é possível diagnosticar as sincronias analisando o driver do paciente? É possível fazer isso, né? Então, acho que é importante dar uma pincelada sobre o que é o driver respiratório. Propositalmente, uma semana atrás, já tem mais um pouquinho mais, talvez, postei aí no blog do grupo de Medicina Intensiva Customizada, uma revisão atualizada sobre driver respiratório. E foquei a questão do driver respiratório quanto à sua gênese, sua fisiologia, com base na teoria clássica, cuja referência padrão é a literatura do Guyton, né, de fisiologia do Guyton, e as últimas revisões acerca do driver respiratório com base em estudos que têm sido feitos. E aí, só para centralizar alguns pontos que servem para entender um pouquinho a questão da P01, eu queria resgatar uma questão, não vou falar sobre a fisiopatologia, seria muito, muito amplo, mas eu queria contextualizar que o driver respiratório, que é o start, né, do estímulo neural, que vai deflagrar um impulso respiratório, um esforço respiratório, ele nasce automaticamente no sistema nervoso central. Então, o bulbo e o tronco encefálico são anatomicamente os pontos-chave de onde nascem ritmicamente os impulsos respiratórios. E fazendo uma analogia com o que acontece com o marca-passo cardíaco, né? Existe um automatismo no coração, que inclusive
esse automatismo permite que ele continue batendo mesmo depois de fazer uma secção das suas conexões neurológicas. Isso é feito em experimentos em laboratório, inclusive. Existe uma questão análoga na questão do centro respiratório. A respiração normal, nossa, das pessoas, ela é automática, né? Ela é desencadeada ritmicamente e, como descrito pela fisiologia clássica, em rampa, né? Existe todo os impulsos que nascem automaticamente deste centro respiratório. E este centro respiratório, ou centros respiratórios, como é sinalizado em outra literatura, porque são vários, né? São 4 os principais dentro da visão clássica do Guyton, né? Esse aqui é um gráfico adaptado do Guyton, da última edição de 2020, né? Então, tive o cuidado de ir revisar para ver se ele mesmo tinha modificado a sua explanação, a sua explicação a respeito do assunto, mas ele continua mantendo a existência desses 4 centros, né, existentes a nível do bulbo e da ponte, né, que é o grupo respiratório ventral, o grupo respiratório dorsal, o centro pneumotáxico e o centro apnêustico, né. Na teoria do Guyton, o mais importante, o que deflagra esses estímulos rítmicos respiratórios seria o grupo respiratório dorsal, né, que faz as descargas rítmicas em rampa, né? E percebam que esse centro, ele faz a descarga através de um neurônio, que chama-se primeiro neurônio motor, né, que vai até a medula, né? Temos o primeiro neurônio que desce desse centro neural, desse centro respiratório, e aí, a partir, faz a conexão com um segundo neurônio motor, chamado neurônio motor inferior, para diferenciar do superior, que vem do centro respiratório, e é esse segundo neurônio que vai fazer a conexão com o músculo respiratório, principalmente o diafragma. Quando esse músculo respiratório, o diafragma, se contrai, é que vai deflagrar o esforço respiratório. Então, diferenciamos, com base nessa teoria fisiológica, o que seria o impulso, que é o drive propriamente dito. Quando falamos de drive, estamos falando do impulso neural, né? E quando estamos falando da contração muscular, estamos falando do esforço respiratório, né? E aí o principal músculo é o diafragma expiratório, auxiliado pelos músculos intercostais, principalmente quando há uma inspiração ou expiração forçada, que eles agem, mas auxiliarmente podem também de alguma forma ajudar. Mas quando esse diafragma, principalmente, se contrai, que vai gerar essa pressão negativa dentro da caixa torácica para promover a inspiração. E essa pressão negativa, fruto dessa contração do diafragma, ela pode ser avaliada, né? Se o diafragma se contrai, ele vai mostrar um aumento da sua pressão, fruto dessa contração. Então, pode ser avaliado através da pressão diafragmática ou transdiafragmática propriamente dita, quando comparada com a pressão gástrica, né? A pressão esofágica e a pressão gástrica. Mas pode ser avaliada. E essa pressão negativa que se transmite ao interior da caixa torácica, se transmite para o interior da via aérea, mas também se transmite para o interior do esôfago. E essa transmissão dessa pressão negativa pode ser medida ou avaliada por um catéter esofágico, né, que pode estimar a pressão, e através de uma curva, né, que é a curva de pressão esofágica. Então, quando ele se contrai, gera uma pressão negativa, e essa pressão negativa vai se refletir na curva de pressão esofágica, né? Temos a curva de pressão diafragmática e a curva de pressão esofágica. Vejam o sentido oposto, porque aqui estamos falando de uma contração muscular e daqui uma pressão negativa, reflexo dessa contração muscular, que gera uma pressão negativa intratorácica. E aqui o que seria uma eletromiografia, aqui seria a atividade elétrica do diafragma, né? Então, a contração, que seria o esforço respiratório, pode ser medido por esses dispositivos, muito embora não são práticas na maioria das UTIs, por conta de necessitar um dispositivo invasivo, que pode não estar disponível na maioria das UTIs, e por isso que a gente vai falar da Pfizer para ver se pode nos auxiliar, né? Então, nós temos esse mecanismo da teoria clássica,
mecanismos eferentes, ou seja, que saem do centro respiratório, vão para a medula e para o músculo, e o retorno que vem pelo nervo vago e pelo nervo glossofaríngeo. Então, temos um estímulo de saída eferente que vai para os músculos respiratórios, principalmente o diafragma e os intercostais externos, que seriam os músculos inspiratórios por excelência, e os músculos acessórios, né? Tem um escaleno, tem os intercostais internos, principalmente sendo esses expiratórios, quando há necessidade de alguma inspiração forçada, uma expiração forçada. Então, esses centros, o que eu quero frisar aqui não é tanto a questão detalhista do que são esses centros, e sim dos mecanismos de saída, né, eferentes e mecanismos aferentes, ou seja, de chegada a esses centros respiratórios, que principalmente gravar que a respiração normal ela é rítmica, ela é automática, há um automatismo, a semelhança do marcapasso cardíaco, mas essa ritmicidade, né, ela pode ser alterada por outros mecanismos que podem mudar tanto a frequência quanto a intensidade desse impulso respiratório. E aí nós temos uma série de mecanismos que nós vamos citar. Mas para aproveitar, fugindo um pouquinho da teoria clássica do Guyton, nós temos uma série de estudos que estão focalizando na existência desse complexo de centro respiratório, um nome meio complicado, né? Complexo Pré-Botzinger, né? O Pré-Bot-C, que seria o equivalente ao centro respiratório dorsal. Seria, aqui não se fala de centro respiratório dorsal, e sim desse complexo Pré-Botzinger, que seria aquele que faria, deflagraria os impulsos neurais rítmicos, né? Então, essa teoria que usa essa nomenclatura parte do princípio que é a forma como acontecem o fenômeno de respiração em animais mais primitivos, principalmente em mamíferos. E o próprio Guyton já reconhece nos seus tratados que a maioria dos fisiologistas hoje entendem que sim, haveria a existência desse complexo Pré-Botzinger como o principal centro respiratório, mas que ainda faltariam estudos para realmente demonstrar a sua existência, né, em seres humanos. Em animais primitivos inferiores, isso está praticamente demonstrado. Mas eu queria frisar aqui que, independente da visão que se tem em relação aos centros respiratórios, persiste a questão da eferência e da aferência. Então, o centro, à margem de como queiramos chamar, de acordo com a teoria clássica de Guyton, ou com esses novos estudos de hoje em dia, focando a atenção no complexo Pré-Botzinger, além dos mecanismos automáticos, nós temos uma série de receptores no tórax que eu gostaria que prestem atenção, porque eles desempenham um papel muito importante na questão dessas sincronias, né? Ou seja, o tórax, formado pelos pulmões, pelos brônquios, pela caixa torácica, pelos músculos, pelos vasos sanguíneos que estão dentro, eles têm uma série de receptores que podem ser estimulados e enviar sinais, né, estímulos aferentes para o centro respiratório e mudar o padrão de respiração ou gerar estímulos respiratórios. E uma dessas sincronias que hoje se discute bastante, embora ainda precisa ser melhor estudada, que é o disparo reverso, né, o reverse triggering, ele se fundamenta na sua teoria inicial de 2013, quando foi lançada essa sincronia, em que haveriam receptores de estiramento a nível pulmonar que, depois de um ciclo controlado, seriam estimulados, ou seja, passivamente, não pelo centro respiratório, sim pela própria insuflação, e esses receptores de estiramento encaminhariam um sinal para o centro respiratório deflagrar de forma eferente um estímulo respiratório. Embora isso ainda precisa ser melhor estudado, mas a existência desse tipo de
vamos dizer assim, disparos, né, reversos e reflexos, ou seja, que não seguem a ritmicidade e a automaticidade clássica da respiração normal, tem sua explicação certamente em receptores que estão localizados dentro da caixa torácica. Então é importante entender esse mecanismo anatômico porque permite entender como muitos estímulos, eles não nascem automaticamente do centro respiratório, e sim em lugares extra, fora do sistema nervoso, dentro da caixa torácica, que poderiam de forma reversa e reflexa estimular novos impulsos nervosos e novos ciclos ventilatórios, os ciclos respiratórios. Um exemplo clássico disso, que é amplamente conhecido, é o reflexo de Hering-Breuer. Esse reflexo é um reflexo protetor inibitório, que se desencadeia quando uma hiperinsuflação exagerada dos pulmões, né? Inclusive, alguns têm chegado a estimar que isso acontece quando o volume pulmonar chega nos patamares de 1.500, né? Ou seja, 3 vezes o que seria o volume corrente normal, aproximado para uma pessoa de 450 a 500 ml. Triplicando para 1.500, né? Haveria uma sorte de hiperinsuflação alveolar, pulmonar, afinal de contas, que provocaria um estímulo desses receptores de estiramento, né, que via nervo vago terminariam parando esse estímulo respiratório, né? E se postula que essas vias vagais poderiam também ser usadas por estímulos, por receptores de estiramento que provocariam os ciclos, né, reflexos e reversos, porque quando se para um estímulo, um impulso neural, né, a tendência é aumentar a frequência respiratória. Então, isso poderia explicar, embora não completamente, a gênese, a origem dos disparos reversos, né? Vamos mais adiante fazer aulas de assincronias específicas de cada tipo e vamos ampliar essa questão, já falando especificamente de cada sincronia, mas aqui era mais para dar uma pincelada, né? Já entrando na questão que nos interessa, todos nós sabemos que o ciclo respiratório, né, ciclo ventilatório mecânico, ela é importante a gente lembrar que é feita através de um circuito, né, um circuito ventilatório composto por estruturas, né, que são as traqueias que se conectam a válvulas do respirador, inspiratória e expiratória, e através do tubo ou do dispositivo da prótese ventilatória se conectam com a via aérea do paciente, né? E aqui eu queria frisar vejam como na inspiração, né, além de nós termos o caminho que segue o ar, correto? Na inspiração, nós tínhamos falado que o diafragma se contrai, cria uma pressão negativa dentro da caixa torácica. Essa pressão negativa se transmite para o esôfago, por isso é avaliada através de manometria e de atividade elétrica através do dispositivo dentro do esôfago, mas também se transmite para dentro da via aérea. E aí que se fundamenta o aproveitamento quando avaliamos P01. Que essa pressão negativa se transmite para dentro da via aérea, né, e diminui a pressão com relação à pressão atmosférica, que seria a pressão de referência, né, que nós chamamos de zero, mas na verdade depende do nível do mar. Por exemplo, 760 milímetros de mercúrio seria essa pressão de referência. Mas aí essa pressão negativa provocaria uma abertura da válvula inspiratória para a insuflação pulmonar. Mas como que funciona? Né? Muitos falam assim, o respirador sente quando tem que abrir a sua válvula. Eu queria falar um pouquinho, me deter um pouquinho, para tentar falar um pouquinho sobre essa questão que às vezes suscita dúvidas, inclusive em provas de residência, em relação à sensibilidade, como funciona a sensibilidade, seja a fluxo ou seja a pressão. Quando nós temos o fenômeno inspiratório, nós temos, e há um estímulo do paciente, ou seja, ele deflagra o ciclo ventilatório, há uma predominância de pressão negativa dentro da caixa torácica e por isso há uma insuflação.
Quando há uma expiração, e ela é passiva, há, contrariamente, uma pressão positiva dentro da caixa torácica e se produz a saída do ar, né? Então, na inspiração, nós temos abertura da válvula inspiratória com válvula expiratória fechada, mas quando a entra, né, entra para a via aérea, mas ela também vai tentar avançar dentro do ramo expiratório do circuito, só que nós temos aqui válvula fechada. E na expiração, nós temos válvula inspiratória aberta, o ar sai, e ele avança pelo ramo expiratório, mas também tenta avançar pelo ramo inspiratório, só que nós temos válvula inspiratória fechada. Como se produz essa questão da sensibilidade? Quando se produz a expiração, há um fluxo contínuo de saída, aqui a válvula está fechada, então o ar está saindo enquanto a válvula está aberta, mas dependendo da abertura dessa válvula aqui, vai permitir a saída de uma maior ou de uma menor quantidade de ar, né? Mas em algum momento o ar que entrou, ele sai. Se nós escolhemos uma PIP, dentro desse circuito, né, vai ter que permanecer uma suficiente quantidade de ar, né, que mantenha essa pressão expiratória final nos valores e nos patamares escolhidos para a PIP que foi programada no respirador. Mas o final da expiração tem que necessariamente, significa necessariamente que o fluxo tem que chegar a zero. O final da expiração, entende-se que é um fluxo zero, né? O ar tem que ficar parado aqui para denotar o final da expiração, né? Isso seria o esperado. Agora, quando há uma sensibilidade a fluxo, né, o que acontece com alguns respiradores? Uma vez que termina a expiração, ou seja, há um sensor de que o fluxo zerou, a válvula expiratória, dependendo do valor de PIP, de sensibilidade escolhida, por exemplo, eu escolho uma sensibilidade a fluxo de 2, né? O respirador, quando se programa a sensibilidade de 2 litros, por exemplo, por minuto, a sensibilidade a fluxo, ele vai liberar, antes de uma abertura completa da válvula inspiratória, o dobro do valor em fluxo. Então, se eu escolhi 2, aqui vai liberar 4 litros por minuto, o dobro. Se eu escolho 3, vai ser 6. Se eu escolho 1, vai ser 2. Se eu escolho meio, 0,5 litros por minuto, será 1. Então, sempre o dobro do valor escolhido. E esse fluxo, ele sai continuamente, mas também vai, de alguma forma, empurrar esse ar que estava aqui já zerado, terminou a expiração, e vai aparecer um fluxo no valor, né, de 1, de 2, de 3, de 4 litros por minuto. Sempre, então, o dobro do valor escolhido para a sensibilidade, né? E isso é sensado na válvula expiratória, né? Tem um pneumotacógrafo com os dispositivos. Quando o paciente ele inspira, né, ele faz uma pressão negativa que se transmite pelos ramos inspiratório e expiratório, e o fluxo que estava saindo no valor do dobro da sensibilidade escolhida, ele vai começar a ser retardado no sentido contrário. Ou seja, se aqui vinha numa velocidade de 4 litros por minuto, a inspiração vai reter, né? Vai tentar fazer um freio no sentido contrário, vai cair para 3, vai cair para 2. Então, se saiu 4 e aqui retardou para 3, a diferença de 4 com 3 é 1. Ainda não atingiu a sensibilidade escolhida, que seria de 2. Se o paciente faz um esforço expiratório maior, então o fluxo de 4 vai cair para 3 e vai cair para 2 litros por minuto. Estamos falando de velocidade. Quando cai para 2, a diferença com 4, que é da saída para 2, dá 2 litros por minuto. Aí atingiu a sensibilidade escolhida. Quando atinge a válvula inspiratória, ela abre e se produz o disparo propriamente dito, ou seja, a fase de insuflação. Então, não é que o respirador ele sensa, como muito se fala, ele é uma máquina, ele é um robô. Então, a sensibilidade a fluxo funciona
por mecanismos em que se detecta, em alguns respiradores, é assim que funciona no Dixtal, por exemplo, um mecanismo, a diferença entre esse valor de fluxo mínimo, né, que é liberado quando vai começar a inspiração, que equivale ao dobro da sensibilidade escolhida, e quando a diferença com o valor que é retardado atingir a sensibilidade, se produz a abertura da válvula inspiratória. Quando é a pressão, no final da expiração, né, aqui nós vamos ter uma PIP que pode ser 3, 5, 7, a PIP escolhida. Né? Como disse para vocês, essa PIP ela é atingida por conta do grau de abertura da válvula expiratória que impede a saída completa do ar, retém uma maior quantidade de ar e aumenta a pressão dentro do circuito, gerando a PIP escolhida, e isso é sensado no pneumotacógrafo. Né? Mas para manter essa PIP, porque a válvula está aberta e poderia haver escape e fuga. Né? Então, o respirador ele também envia um fluxo contínuo, a título, vamos dizer assim, desse PAP, para manter essa PIP. Então, há um valor mantido de pressão desejado, de final da expiração, que seria o nível basal. A partir desse nível basal de PIP, que pode ser 3, 4, 5, quando o paciente faz a inspiração, esse valor deve cair. Então, se eu escolhi uma sensibilidade à pressão de menos 0,5, menos 1, menos 2, menos 2,5, isso significa que a válvula inspiratória vai ser aberta quando for sensado que a PIP, né, a pressão, caiu desse nível basal, que seria o valor de PIP, abaixo no valor da sensibilidade escolhida. Então, se tem uma PIP de 5, quando cair menos 1,5 centímetros de água, aí a válvula inspiratória vai abrir. Se eu escolhi uma sensibilidade de menos 2 centímetros de água, a pressão, quando o esforço inspiratório provoque uma queda da pressão dentro do circuito de menos 2 centímetros de água, aí vai abrir a válvula inspiratória. Então, os mecanismos de como se produz os mecanismos de disparo, eles dependem da integridade do circuito, né, e do esforço inspiratório do paciente. E lembrando que nós estamos falando, no caso de sensibilidade à pressão, de pressão dentro da via aérea e pressão dentro do circuito. É claro e evidente que se houver vazamentos, né, que se houver um furo aqui no circuito, aqui no tubo, ou escapes, né, e acontecer alguma despressurização do circuito, né, se ele for muito significativo, realmente a ponto de provocar quedas importantes de pressão dentro do circuito, poderia eventualmente deflagrar uma abertura da válvula inspiratória, mas não porque o paciente fez um esforço e criou uma pressão negativa, e sim porque essa fuga reduziu ou despressurizou o sistema. Quando se produzem, por exemplo, os autodisparos, por vazamentos, que acontece? O paciente não deflagrou uma pressão negativa, ele está quietinho, o centro respiratório não deflagrou absolutamente nenhum esforço muscular. Mas uma turbulência aqui no circuito, provocado por excesso de secreção, provocado por uma taquicardia, porque o coração ele bate bastante forte aqui, transmite esse fenômeno mecânico ao circuito, e isso provoca uma turbulência dentro do circuito, né? Igual, muita secreção. Essa turbulência pode fazer com que o fluxo ele vá no sentido contrário, né? Provoque um retardo de fluxo, e isso aqui ser, pela máquina, evidentemente interpretado como uma diferença capaz de abrir a válvula inspiratória. Então, esses fenômenos de turbulência, esses fenômenos de taquicardia, fenômenos que podem provocar autodisparo, porque chegou a atingir, sobretudo quando eu escolho uma sensibilidade muito alta, né? Numericamente muito baixa. Se eu escolho uma sensibilidade, veja bem, de 1, significa em fluxo de 1 litro por minuto, significa que a válvula inspiratória me libera basalmente 2 litros por minuto. Se ela me libera 2 litros por minuto, basta um pequeno esforço
para retardar a saída de 2 litros por minuto para 1 litro por minuto, porque a diferença vai ser de 1. Imediatamente a válvula expiratória vai abrir. Se eu escolher 0,5, muito mais fácil ainda, porque o dobro vai ser 1 litro por minuto, bastaria um pequeno esforço, uma turbulência muito simples para provocar um retardo de fluxo em sentido contrário e gerar uma diferença capaz de abrir a válvula inspiratória. Já vazamentos com despressurização é muito mais difícil, sobretudo quando a gente tem níveis de PIP, né? A despressurização teria que ser muito grande para provocar realmente uma queda de pressão a ponto de abrir uma válvula inspiratória. Não é impossível, né? Até está descrito na literatura, mas certamente, inclusive nós, quando detectamos autodisparos por vazamento do circuito explicados por esse mecanismo, né, nós mudamos para a pressão, porque entendemos que, pelo mecanismo de pressão, é muito mais difícil, né, que aconteça uma despressurização tal capaz de abrir a válvula inspiratória, quando a gente escolhe, inclusive, uma sensibilidade não tão elevada, né, ou seja, não tão, numericamente não tão baixa, né, escolhemos uma sensibilidade um pouquinho maior, de menos 2 ou menos 2,5 centímetros de água, é muito mais difícil que uma despressurização consiga realmente deflagrar um disparo, um autodisparo. Não é impossível, acontece, a gente vê em alguns casos, mas certamente muito mais difícil. Então, essa questão da sensibilidade das válvulas, eu queria frisar porque quando a gente fala de pressão negativa que se transmite para o esôfago, agora dá para entender que quando eu tenho, por exemplo, uma despressurização do meu circuito, a pressão aqui dentro do circuito vai cair, porque houve um vazamento, por exemplo. Então, a pressão aqui cai, e essa pressão dentro do circuito como um todo pode ser sensada e pode mostrar um valor de queda de pressão. Mas, certamente, essa queda de pressão não vai acontecer no esôfago. Então, nós não vamos ter uma queda de pressão esofágica, e sim uma queda apenas de pressão na via aérea. Tá? Então, é importante a gente lembrar esses mecanismos que explicam tanto os fenômenos de sensibilidade como alguns mecanismos de assincronia. Como definimos uma boa sincronia? Então, por esses mecanismos que nós estamos falando. Quando acontece uma contração do diafragma, nós temos uma queda da pressão esofágica, porque é a pressão negativa da caixa torácica que se transmitiu, né, através da contração do diafragma para a pressão pleural e se transmitiu também para a pressão dentro do esôfago. E isso gera uma queda de pressão. Tá? A pressão da via aérea também recebe essa queda de pressão e vai gerar uma deflexão negativa na curva de pressão que vai sinalizar justamente, né, a fase de disparo como realmente deve ser entendida. Então, uma boa sincronia, a pressão da via aérea deve seguir a pressão esofágica. Se eu tenho uma queda de pressão aqui, olhem, e eu tenho uma linha reta da pressão do esôfago, significa que essa queda de pressão negativa certamente não foi originada por uma contração muscular respiratória. Então, se eu associo uma pressão esofágica em linha reta com uma queda de pressão de via aérea, provavelmente houve uma despressurização. O certo sempre, numa sincronia, é que essa queda de pressão negativa siga realmente uma queda da pressão do esôfago, né? Então, nós temos aqui essa relação entre essas duas curvas, que seria o que nós esperamos de uma boa assincronia. Né? Então, como já tinha mencionado, isso pode ser avaliado através de um catéter, né, dentro do esôfago, que vai sensar, vai medir não só a atividade elétrica do diafragma, mas essa pressão negativa, fruto da contração do diafragma, que pode ser sensado nesse ponto pela manometria do esôfago. Né? E a atividade elétrica, aqui nós temos o catéter do esôfago, ele também pode ser medida, né, por eletrodos conectados dentro desse catéter para tentar medir a atividade elétrica do diafragma. Né? E aí a gente vai observar como nessas curvas nós vamos ter a pressão do esôfago negativa quando há uma contração e geração de uma pressão intratorácica negativa, né?
Mas a pressão gástrica, por efeito da musculatura abdominal e das vísceras intraabdominais, ela vai ser positiva. Então, para tirar o viés do efeito da pressão intraabdominal, o certo seria medir a pressão transdiafragmática, que seria a diferença entre a pressão gástrica e a pressão esofágica. Aí ficaríamos com uma maior acurácia para medir pressão esofágica. Nas fases do ciclo respiratório, nós estamos acostumados a falar em que nós temos o disparo e a ciclagem. Nós temos a inspiração, nós temos a expiração, e costumamos dizer que o disparo é a mudança da fase expiratória para a fase inspiratória. E a ciclagem seria a mudança da fase inspiratória para a fase expiratória. É assim como aprendimos, assim como nos é ensinado, assim como estão em diretrizes, e não está errado. Entretanto, o conceito é um pouco mais amplo, na verdade. Porque nós temos falado que, na verdade, depois da contração do diafragma, há uma queda na pressão esofágica e, a seguir, uma queda da pressão de via aérea. Mas até abrir a válvula inspiratória, e isso vai depender de poder vencer a sensibilidade, seja fluxo ou seja a pressão, a qual eu já me referi há alguns minutos atrás. Então, vai depender muito da capacidade do paciente poder vencer esse obstáculo, vamos chamar assim, esse desafio chamado sensibilidade à pressão ou a fluxo. E isso vai levar um tempo para acontecer, né? Vai levar um tempo para acontecer. Mas a atividade elétrica do diafragma, ela tem um tempo. Então, o diafragma ele se contrai, ele tem um tempo determinado que representa o tempo do tempo neural, ou seja, o tempo do impulso que se originou no centro respiratório, do qual nós já falamos anteriormente. Mas até que aconteça a abertura da válvula inspiratória, há um tempo aqui, um tempo. Esse tempo, né, ele pode variar. Em regra, considera-se que deve ser menos que 100 milissegundos. Né? Então, e, de fato, geralmente é menor que 100 milissegundos, tanto que quando o tempo transcorrido entre o início da queda da pressão na via aérea, fruto da contração da musculatura respiratória, e a abertura da válvula inspiratória, denominada gatilho inspiratório, é o termo para o qual costumam se referir à abertura propriamente dita, o gatilho. Então, o tempo entre, né, o início da queda da pressão na via aérea e a abertura se denomina a fase de disparo. Então, o disparo não seria em si somente o momento em que abre a válvula, como classicamente nós costumamos aprender ou nós entendemos. E sim, seria disparo. Não por acaso fala-se de fase do ciclo respiratório. Né? Inspiração, expiração, ciclagem e disparo é considerado uma fase também, e não apenas o momento da abertura. Então, disparo, na verdade, deve ser considerada uma fase que deve ter uma duração que não deveria, segundo a literatura, ultrapassar 100 milissegundos. Tanto que quando ultrapassa, e é possível isso ser avaliado por métodos invasivos, existe uma sincronia que se denomina delay triggering, ou seja, atraso no disparo. O delay triggering, apesar de não ser um consenso unânime, né, mas já vem sido descrito como uma duração da fase de disparo além dos 100 milissegundos. Né? O importante é frisar, então, que o disparo é uma fase, não apenas um momento. Ok? Então, isso é importante também para entender, porque observamos que nessa fase de disparo está acontecendo uma série de fenômenos, principalmente isso aqui que traduz o esforço respiratório do paciente, o esforço para tentar vencer o grande desafio, que é a sensibilidade, seja fluxo ou seja pressão, para poder iniciar o ciclo ventilatório com a fase inspiratória. Então, gravemos que, na verdade, não é apenas um momento, e sim
a face. E aqui está melhor simplificado. Nós temos aqui a pressão esofágica, né, graficada como uma queda fruto do esforço do paciente, a pressão esofágica, mas entre a abertura da válvula inspiratória e o início do esforço do paciente, veja que é um delay, é um tempo, né, que pode ser mais curto, que pode ser mais prolongado, a depender do esforço do paciente. Se o esforço do paciente ele é fraco, isso tenderá a demorar mais. Se o esforço do paciente é mais enérgico, é mais forte, né, essa fase de disparo tenderá a ser muito mais rápida, né? Então, depende muito do esforço do paciente, mas também depende, quando se trata de ventilação mecânica, do obstáculo criado para esse disparo, ou seja, estamos falando da sensibilidade criada para poder deflagrar o ciclo ventilatório. Então, é importante ver como a relação entre pressão esofágica e pressão de via aérea definem o que seria, na verdade, a fase do disparo. Tá? Ok, mas o problema é o seguinte, eu não tenho manometria de esôfago, né? Então, como eu vou fazer se eu não consigo medir a pressão intraesofágica, né? Tudo aquilo soa bonito, soa interessante, de fato, quem tem a possibilidade de fazer, tem um auxílio grande, né? Quem mexe muito com NAVA, por exemplo, tem grande experiência na medição desse tipo, porque os fundamentos da ventilação com estímulo neural se fundamentam no estudo desse tipo de atividade elétrica e de estimulação através desses mecanismos. Então, eu não tenho manometria de esôfago, estamos abordando nossa linha de medicina intensiva customizada, tentando ver o que eu posso fazer com aquilo que eu tenho, né? Então, o que eu tenho, na verdade, dentro da medicina intensiva customizada? Eu tenho meus olhos, né? Eu tenho meus olhos, não são esses meus olhos, tá? São do Dr. House, né? Bastante bonito, né? Mas nós temos que olhar o paciente, né? Temos que olhar clinicamente o driver do paciente. Temos que olhar se existe um esforço da musculatura intercostal, da fúrcula, qual é o comportamento do músculo respiratório, se é uma respiração paradoxal, se existe uma contração da musculatura abdominal, ou seja, está havendo um esforço de musculatura acessória. Então, tem que olhar o paciente, né, em relação a driver respiratório. Eu tenho que olhar o paciente como um todo, certamente, eu tenho que olhar o contexto, mas falando especificamente de driver respiratório, eu tenho que olhar qual é o comportamento dessa musculatura respiratória. Então, o comportamento é muito importante. Mostrarei no final os vídeos, né, que eu mesmo gravei, que simplificam e mostram a importância do que eu estou falando. Quem dispõe de ultrassonografia é uma ferramenta extremamente importante, né? Como disse para vocês, se eu tenho um disparo, né, em que não houve pressão esofágica, então houve uma despressurização, certamente eu não verei uma contração da musculatura diafragmática. Então, olhar o diafragma, como ele se movimenta, né? Aqui o gráfico da mobilidade diafragmática, ou como ele se contrai, ou seja, avaliar o espessamento do diafragma quando ele se contrai, quando ele entra na fase de contração, sua espessura aumenta em relação à fase de repouso. Então, se eu vejo uma movimentação do diafragma e um aumento da espessura, usando critérios, nós vamos ter uma aula especificamente disso, né? A Carol, não sei se está aí a Carol, ela com certeza nos vai ilustrar muito a respeito disso, mas seria uma ferramenta de muito valor, junto com o olhar clínico do driver respiratório e com a P01, da qual eu passarei a falar agora. Então, eu não tenho manometria de esôfago, mas a minha avaliação clínica, se tiver um diafragma, um ultrassom a ver a leito, o treinamento na avaliação do diafragma não é complicado, é difícil, pode ser uma ajuda, juntando todos os métodos para avaliar o driver respiratório e certamente a P01.
já tinha mencionado que a contração do diafragma, então, não só se transmite para a pressão do esôfago, para o interior do esôfago, mas também se transmite para o interior da via aérea. É claro, mais uma vez insisto, nem toda queda de pressão na via aérea significa queda de pressão no interior do esôfago, né? É o exemplo que nós falamos a respeito de vazamentos e despressurizações, né? Mas se o centro respiratório estiver preservado e os circuitos estiverem preservados e houve uma estimulação do diafragma, da musculatura respiratória como um todo, gerará uma pressão negativa tanto no esôfago quanto na via aérea. E é isso que eu vou aproveitar quando há um esforço inspiratório e uma queda de pressão na via aérea, né? Eu vou observar essa queda de pressão que é registrada pela denominada P01, né? A P01 não é outra coisa senão o registro dessa queda de pressão, né? É um tipo de pressão negativa, só que aferida dentro dos 100 primeiros milissegundos de queda. A queda pode durar 200, 300, 400 milissegundos. Aliás, manobra de oclusão de via aérea é aproveitada para uma série como ferramenta para uma série de aferições. Mas neste caso, a P01 se restringe especificamente aos 100 primeiros milissegundos, né? A queda da pressão nesses 100 primeiros milissegundos, daí o nome de P01, de 0,1 segundo, né? Ou 100 milissegundos, né? Então, é isso que os respiradores podem nos oferecer. E isso aí já vem desde 1975. O primeiro que estudou essa manobra para aferir a pressão de oclusão nos 100 primeiros milissegundos foi Whitelaw, né? William Whitelaw, em 1975. Vejam como realmente isso tem bastante tempo, bastante antigo, né? E ele fez uma manobra em que realmente houve uma oclusão da via aérea, tanto da válvula inspiratória quanto da válvula expiratória, né? Então, a P01, né, define-se a P01 como a pressão de oclusão nas vias aéreas gerada durante os 100 primeiros milissegundos de um esforço inspiratório contra uma via aérea ocluída. Originalmente, presume-se que essa via aérea ocluída é tanto da válvula inspiratória quanto da válvula expiratória, né? A partir do estudo original deste autor, se padronizou que nesses primeiros 100 milissegundos não haveria nenhuma reação consciente ou inconsciente do paciente frente a essa surpresa, vamos dizer assim, porque o paciente ele é surpreendido com a oclusão, né? E ele poderia ter alguma reação inesperada frente a uma oclusão da via aérea contra a qual ele teria que, vamos dizer assim, brigar, né? Para poder inspirar. Mas nesses 100 primeiros milissegundos não haveria esse efeito e por isso se escolheu a partir dos trabalhos do trabalho original, que seria 100 primeiros milissegundos, porque acima já se via efeito ou reação do paciente frente a essa oclusão, frente a essa manobra, né? Importante que deve ser iniciada no final da expiração, ou seja, nós temos que ter fluxo zero. Não significa que a pressão seja zero, porque nós temos uma PIP, a não ser que coloquemos ZIP, ou seja, pressão final expiratória de zero, mas nós não trabalhamos com ZIP, né? Trabalhamos com uma PIP. Então, o final da expiração significa fluxo expiratório zero, mas não significa pressão, necessariamente pressão de zero, porque há que preservar a PIP, né, escolhida para cada paciente. Mas o início da aferição da P01 deve iniciar no final da expiração. Isso aí é importante, né? E deve começar no final da expiração na PIP escolhida. Daí que nós já deduzimos que perdas de PIP por despressurização, por vazamentos, certamente podem trazer um viés
de estimação dessa P01. Então, no final da expiração, deve ser avaliada essa queda, né? Como o fluxo é zero no final da expiração, entende-se que não haverá influência de mudanças de volume ou de reflexos inibitórios gerados por estado de hiperinsuflação. Por isso que também se escolhe esse valor. E os estudos têm mostrado que essa P01 se correlaciona bem com os valores de ETCO2, ou seja, podemos acoplar uma ETCO2, né? Ou seja, medido pela capnografia, o valor da CO2 medido pela capnografia no final da expiração, né? E, evidentemente, sendo a CO2 um maior e melhor estímulo respiratório, mudanças na ETCO2, tanto para cima quanto para baixo, certamente podem se refletir no valor aferido da P01 como driver respiratório. Tem-se visto que isso também se correlaciona bem com o work of breathing, ou seja, com o trabalho respiratório imposto, né? Que seria a energia gasta para poder deflagrar um impulso inspiratório, uma inspiração de uma expiração. E o produto pressão-tempo, mas esse valor aqui, nós precisaríamos de manometria de esôfago para poder obter. Agora, work of breathing, WOB e ETCO2 são dispositivos que a maioria dos respiradores oferecem e também poderiam ser usados junto com a P01 para avaliar o esforço respiratório, principalmente a associação de P01 com WOB, o trabalho respiratório, e monitorar os efeitos do dióxido de carbono através de uma ETCO2. Então, se eu tiver que voltar nesse gráfico aqui e dizer o que eu tenho para, em medicina customizada, me auxiliar a ver a leito sem dispositivo invasivo, eu diria para vocês que o meu olhar clínico, um ultrassom de diafragma e um equipamento que me ofereça P01, que me ofereça um work of breathing ou um WB e uma ETCO2, né? Seriam ferramentas que eu teria a ver a leito dentro da medicina intensiva customizada e que talvez a grande maioria das UTIs sim consigam disponibilizar, né? Seria talvez a mensagem em relação à linha de trabalho nosso no grupo, né? Outras coisas que são importantes destacar é que essa P01 pode ser confiável ainda em estado de fraqueza, muito embora a fraqueza muscular se considere um fator de viés para subestimar a P01, mas se a respiração espontânea estiver preservada, alguns consideram que ainda seria útil para avaliar driver respiratório. Classicamente, a manobra é feita fechando as duas válvulas. É assim que foi concebida inicialmente a prova, né? Por períodos curtos de tempo, geralmente menos que 300 milissegundos. Entretanto, equipamentos modernos, como eu vou mostrar aqui, eles ou fecham só a válvula inspiratória, deixando a válvula expiratória aberta. É assim que faz, por exemplo, o Dikstal, ele não fecha a válvula expiratória, mas ele começa a trabalhar quando a queda de pressão é além do menos 0,5 centímetros de água abaixo da pressão basal, que seria o nível de PIP, né? Mas hoje em dia, outros respiradores modernos, como o da Maquette, da linha da Servo, eles não fecham nem a válvula I nem a válvula X, né? Da Milton Medical, por exemplo, também, eles medem em tempo real a P01. Então, detectam quando temos fluxo zero expiratório, começam a perceber uma queda de pressão fruto do esforço do paciente e eles medem. É claro que se o esforço do paciente for deflagrar um disparo, vai interromper a manobra mesmo antes dos 100 milissegundos. Nesse caso, como eu vou mostrar para vocês, eles extrapolam através de equações dentro do software o que seria a P01 extrapolada ou aproximada, que, aliás, muitos consideram ser um fator de viés na aferição. Então, como disse para vocês, a maioria, dentre eles o Dikstal, que é o que talvez muitos tenham, ela começa a ser medida quando houver uma queda mínima de 0,5 centímetros de água
abaixo da pressão basal, que em regra é a nossa PIP que nós estamos deixando no paciente. E aqui, graficamente, o que é a P01, né? Quando nós temos a queda do esforço, ou seja, nós temos uma pressão esofágica que inicia o esforço muscular, correto? Vai se iniciar uma queda na pressão da via aérea que se correlaciona com relação à pressão do esôfago. Essa queda pode ter uma duração variável, mas o que interessa é que o valor seja a pressão só dentro dos 100 primeiros milissegundos. Daí o nome de P01. Importante que vejam como a aferição deve começar na linha de base, né, que geralmente é a PIP que nós dispomos. Então, essa linha de base tem que ser respeitada para ter uma aferição realmente adequada dentro desses 100 primeiros milissegundos, né? Classicamente, quando foi estudada a P01, né, inicialmente se usou muito na questão de avaliar drive respiratório e suporte ventilatório. Então, entendia-se que quando havia pouco suporte ventilatório, né, paciente em pressão de suporte, por exemplo, com pressão de suporte de 7, né, uma PIP de 5, quer dizer, esse suporte ventilatório ele é insuficiente para atender a demanda, né? Vai haver um estímulo do centro respiratório e essa P01 vai tender a aumentar. Então, nós vamos ter um valor aferido de P01 maior por conta de uma ventilação insuficiente na pressão de suporte. Já ao contrário, quando para esse paciente nós tivermos um suporte ventilatório aumentado, além das demandas desse paciente, né, vão se ativar os mecanismos inibitórios, né, e a intensidade desse impulso vai cair. Então, nós teremos uma P01 diminuída por conta de um suporte ventilatório adequado, ou exagerado. Ou seja, podemos concluir que entre o tipo de suporte e a P01 existe uma relação inversamente proporcional, ou até poderíamos dizer que a pressão de suporte, dependendo do seu valor, faz uma sorte de feedback negativo ou positivo, né, dependendo das necessidades do paciente, né? Quais são os valores de referência? Isso tem sido motivo de muita controvérsia. Eu tive o cuidado de revisar as últimas publicações do grupo canadense, né, da professora Irene Telias e do professor Brochard. E, assim, certamente, a maioria da literatura defende que ainda, talvez seja um pouco cedo para definir valores definitivos referenciais. Entretanto, né, já tem se visto valores de referência em indivíduos saudáveis, né? Considera-se que o normal seria de 0,5 a 1,5. Os valores estão dados em valores absolutos, mas lembrem que são valores, na verdade, negativos. Então, seria menos 0,5 e menos 1,5. Mas, para fins de descrição, a gente coloca os valores em valores absolutos, né? Então, nós temos aqui em pacientes saudáveis, em pacientes estáveis, não intubados, com DPOC, né, valores que têm sido vistos em pacientes com SARA, né, geralmente esse é o valor que aparece na maioria da literatura, acima de menos 6 centímetros de água, como um ponto de corte para pacientes com SARA, né? Mas, recentemente, o grupo canadense tem publicado um trabalho, isso tem agora em 2020, e com base no que eles denominam da P01 de referência, feita através de simuladores, né? E aí eles consideram que até novos estudos, e isso ser realmente corroborado, valores de 3,5 a 4, né, poderiam ser considerados como um cutoff, né, para dizer acima desses valores, considerar como uma P01 alta que reflita um drive elevado, e abaixo de 1,1, né, seriam os valores considerados baixos para drive respiratório baixo, né? Alguns respiradores, como o Dixtal, né, ele nos dá P01, ele oclui a válvula apenas inspiratória, tá?
E o detalhe, né, sempre começa a ser aferido a pressão negativa, mas no nível da pressão basal. Então, é importante se atentar à forma da curva, né, porque ela nos diz se realmente esse valor que é expressado na tela do monitor é um valor verdadeiro ou está sujeito a um erro de interpretação quando essa curva ela tem uma deformação por qualquer mecanismo que possa alterar o valor da pressão basal, ou seja, da nossa PIP, né? Então, o Digstal, ele só oclui a válvula inspiratória, né? O respirador da Milton Medical, que é suíço, ele extrapola, ou seja, ele faz ciclo a ciclo a medida da P01, todos os ciclos. E aí, o que acontece? Como ele consegue vencer a sensibilidade, ele compensa o volume e deflagra o ciclo. Então, muitas vezes não chega a completar os 100 milissegundos. Então, ele faz uma extrapolação do que seria o valor projetado até os 100 milissegundos, né? Então, neste caso, não é um valor real, e sim um valor aproximado feito pelo equipamento, ok? No caso desse tipo de respirador, eles consideram que deixar o paciente com mais liberdade para ele poder respirar facilitaria realmente ou evitaria, às vezes, um desgaste ou algum tipo de desconforto no próprio paciente, né? E eles consideram que o uso dessas fórmulas matemáticas para extrapolar refletiriam adequadamente o valor da P01. Entretanto, os estudos têm mostrado que isso pode, na verdade, ser um fator de viés, que melhor seriam equipamentos que façam realmente a oclusão das duas válvulas, ou pelo menos da válvula inspiratória, para garantir os 100 milissegundos de oclusão para ser aferida essa P01, né? Aqui temos mais um exemplo do respirador da Maquette e da Covigen. Esse aqui é o Puritan Bennett 840, que é alemão, né? E os suecos da Maquette, né? Eles não realizam oclusão, né? O caso que eu já tinha mencionado. Então, o valor é extrapolado, é projetado, né? E no caso do Puritan Bennett, que é um dos mais elogiados na questão da aferição, né? Por conta que ele realiza-se uma oclusão expiratória final de menos de 300 milissegundos, né? Igualmente, os Drager realizam uma manobra fazendo realmente a oclusão da manobra da via aérea, né? Que fatores de erro nós poderíamos ter, né? Tinha mencionado que o paciente tem uma respiração variável, então isso poderia, de alguma forma, alterar significativamente a intensidade do esforço. Então, devem ser feitas umas 3 ou 4 aferições para calcular o valor médio da P01, né, que é o recomendado. Mudanças com relação à pressão basal, geradas por PIP intrínseca, por exemplo, isso vai gerar atraso, né, porque o paciente ele vai ter que vencer primeiro a PIP intrínseca para depois vencer a PIP basal para começar a aferir a P01. A P01 está programada para começar abaixo de 0,5 centímetros de água de queda da pressão basal, ou seja, da PIP real, não da PIP intrínseca. E isso pode gerar uma pressão subestimada do drive respiratório, porque ele já esgotou parte do seu esforço para vencer a PIP intrínseca. Quando a gente aferir, vai dar um valor que desconsiderou o esforço gerado para vencer a PIP intrínseca, né? O auto-PIP. Tinha mencionado que descompressões de ar no circuito, ou seja, vazamentos, se forem muito, muito intensos, poderiam provocar uma aferição de uma falsa P01 subestimada, né? Mas teriam que ser realmente descompressões importantes, né? Os métodos de aferição, já tinha mencionado, né? Em relação a que se preferem equipamentos que realmente façam manobra de oclusão, aqueles que façam uma extrapolação matemática do valor aferido antes dos 100 milissegundos, que a maioria dos respiradores conseguem disparar já com 50 milissegundos, né? Lembrem do tempo considerado normal para disparo, menos de 100 milissegundos,
e por isso os respiradores tentam se aproximar a esse padrão de tempo de disparo, né? Hiperinsuflação dinâmica, gerado por PIP intrínseca, se os músculos respiratórios forem ativados, se houver uma respiração paradoxal com respiração abdominal, uma respiração abdominal, né? Problemas da caixa torácica, uso prévio de bloqueadores neuromusculares, né? O tipo de onda, como tinha mencionado para vocês, poderiam subestimar também a P01, e tem que ser levado em consideração. Quando os músculos expiratórios foram recrutados, né, de forma reflexa, no caso, por exemplo, de PIP extrínsecas, isso poderia estar associado a uma superestimação. Por quê? Porque foi por recrutamento muscular, não foi por estímulo neural, e sim por um recrutamento muscular que se gerou essa P01, né? Podendo, no entanto, ter um drive respiratório baixo, né, original do centro respiratório. Então, são fatores de viés. Aqui um gráfico em relação à PIP intrínseca, em hiperinsuflação dinâmica, como disse para vocês. Para começar a ferir a P01, tem que vencer primeiro a PIP intrínseca. Então, aqui já um esforço prévio da musculatura, e isso não vai ser levado em consideração para medir. Mas isso foi feito por esforço do paciente. E isso não é levado em consideração. Por isso que esse valor fica realmente subestimado quando, de fato, consegue-se fazer a medição nos 100 primeiros milissegundos, né? Tem alguns exemplos aqui. Vejam como a correta medição da P01 não deve estar influenciada por alterações da curva, né? Nós temos aqui expiração, final da expiração, feita a manobra, quando a gente clica no botão para aferir a P01, inicia a pressão negativa, e o valor expresso aqui na tela reflete os 100 primeiros milissegundos. A duração pode ser muito mais, mas é apenas os 100 primeiros milissegundos que são expressos aqui. Abaixo, existe um cutoff mínimo que deve cair, que seria de menos 0,5 centímetros de água. Então, abaixo acontece, a inspiração pode continuar, mas o que interessa é o valor dos 100 primeiros milissegundos, né? Vejam aqui como essas curvas são diferentes, né? Aqui nós temos umas givas, né? Não chega a acontecer realmente um final da expiração adequado para aferir a P01. Mesmo assim, neste caso, por exemplo, nós tivemos um valor que, apesar que talvez possa estar um pouco subestimado, o paciente tinha um esforço importante, né? Ele se aproxima. Aqui já não. Aqui houve uma alteração da forma da onda, da forma da curva, e esse valor realmente ficou muito aquém do que deveria ser. Então, um valor realmente subestimado por alteração da forma da onda, né? E quais são os usos da P01, né? Eu tinha falado para vocês que avaliar o driver respiratório pelo valor da P01 tem sido utilizado bastante como um indicador, um preditor de desmame da ventilação mecânica, né? Por essa relação inversamente proporcional com o estímulo e o suporte ventilatório, talvez tenha sido uma das aplicações mais comuns dessa P01. Mas também tem outras aplicações, né? Para ajuste da PIP intrínseca, por exemplo, quando a gente tenta fazer uma correção, né? Pode ser também utilizada essa P01 para monitorar o impulso respiratório em pacientes com SARA submetidos a ECMO. Também existem trabalhos que têm sido publicados em relação... E o clássico, então, preditor de sucesso ou fracasso de desmame. Entende-se que, se clinicamente o paciente pode estar aparentemente em boas condições para um TRE, mas essa P01 está refletindo um alto drive respiratório, com um alto consumo de energia e um alto trabalho respiratório imposto, há que se levar em consideração se realmente é o momento certo para extubar esse paciente, já que provavelmente pode acontecer de não satisfazer suas demandas fora da ventilação mecânica. Então, altos valores de P01 têm sido associados
a fracasso no desmame ventilatório. E já voltando à questão dessas sincronias, que é o que nos interessa, como que a gente pode usar, né? Nesse trabalho aqui, volta-se a mencionar, eu comecei a apresentação falando do professor Brochard, né? E aqui novamente temos a professora Irene Telias e o professor Loren Brochard falando como essa P01, avaliando o drive respiratório, pode ser usado em assincronias tanto de alto drive como em assincronias de baixo drive, né? Então, aqui eu tenho um resumo que eu trouxe para vocês de esse grupo canadense, né? Tem aqui o professor Pan, a Irene Telias e o professor Brochard, né? Aí consegui colocar o que eles nos trazem em relação ao que eles estão propondo, né? As sincronias por drive respiratório alto, né? Ou seja, um estímulo neural bastante intenso, bastante prolongado, correto? E aí nós vamos ter situações em que, evidentemente, vai haver fome de fluxo, né? Bastante o que se denomina flow starvation, né? A ciclagem vai ser precoce, né? Então vamos ter as sincronias de ciclagem. As sincronias de fluxo, porque vai ter fome de fluxo, gerando, né, o sinal do M na onda de fluxo com um overshoot de saída na onda de pressão, né? Dependendo se acontecer, evidentemente, antes da ciclagem, porque se acontecer depois da ciclagem, nós poderemos ter o duplo disparo, né, nessa situação. Ou com drive respiratório baixo, ou seja, um impulso neural muito fraco, poderá também acontecer a sincronia de ciclagem, né? Nós vamos ter uma ciclagem prolongada, uma ciclagem tardia, né? Nesse caso, também poderemos ter as sincronias de fluxo, né? Que o paciente, gerados pelos efeitos de uma rejeição ao fluxo. Se aqui nós temos uma fome de fluxo, né? Esse termo eu me permiti criar, que não existe na verdade, mas para fazer um paralelo com fome de fluxo, coloquei nojo de fluxo, né? Para fazer um paralelo com flow starvation, coloquei flow radiation, né? Por quê? Porque neste caso, o driver respiratório do paciente traduz que ele não precisa, a sua necessidade é pouca, ele não precisa de fluxo, mas a máquina dá fluxo, né? Dando a máquina de fluxo, ele vai rejeitar, né? Ele vai rejeitar e poderemos ter também um overshoot de saída, porque vai gerar pela rejeição um aumento da pressão na via aérea, né? Mas não vamos ter o sinal do M, porque ele não tem fome de fluxo, ele tem um nojo de fluxo, então, ou uma rejeição. Então, podemos fazer um paralelo com essas sincronias por drive respiratório alto, né? Por esse esforço fraco, nós poderemos ter o atraso no disparo, que eu tinha mencionado, quando excede os 100 milissegundos, né, o triggering delay, ou os esforços ineficazes que não conseguem efetivar o disparo, né, do paciente, que seria o disparo ineficaz, o esforço ineficaz, ou também chamado esforço perdido, né? E as apneias, quando realmente o paciente não consegue deflagrar nenhum estímulo a qualquer tempo, né? E essa sincronia sem drive respiratório, classificado por esse grupo, aí eles incluíram o autodisparo, né? Mas a definição do autodisparo, para que aconteça sem drive respiratório, deve ter um critério realmente que o primeiro ciclo seja um ciclo controlado, ou seja, não seja disparado pelo paciente, né? E o segundo ciclo acoplado teria que ser um ciclo gerado por uma insuflação passiva, perdão, disparo reverso. No autodisparo, que sem drive respiratório, perdão, corrigindo, o que acontece são os vazamentos no circuito. E ali não há estímulo do centro neural. Detalhe, se for por essas alterações de fluxo que geram a abertura da válvula inspiratória, tudo bem. Mas quando há autodisparo,
né, por um vazamento intenso que poderia eventualmente gerar ou dar a impressão de uma queda de pressão na via aérea que de fato pode existir, isso poderia eventualmente mostrar uma P01 com um determinado valor, mas que não traduza esforço respiratório do paciente, porque apenas traduz uma despressurização do circuito. Então, a sincronia sem driver respiratório, como seria o autodisparo, isso vai depender se realmente foi por uma sincronia em que não houve, de fato, um esforço muscular, principalmente do diafragma, para gerar uma pressão negativa, né? Quando a gente observa diferentes curvas de assincronias, é o que a gente vê. Por exemplo, aqui eu tenho um overshoot de saída, mas eu não tenho, na verdade, uma fome de fluxo. Aparentemente aqui, o que pode estar acontecendo é uma rejeição. O paciente não quer mais ar e aumenta a pressão dentro do circuito, né? Diferentemente aqui não. Aqui tem um sinal do M, como o Ruiz já mostrou na apresentação dele, né? Sinal do M. Por quê? Porque a máquina está querendo já ciclar, está querendo mudar, mas o paciente ele está com fome de ar. Ele inspira e isso pode gerar, além do sinal do M, ou um esforço perdido, que não consegue abrir a válvula, ou, de fato, pode conseguir abrir a válvula inspiratória, gerar mais um ciclo, né? E nós termos um ciclo acoplado ao primeiro, né? Então, dependendo da forma das curvas, nós vamos ter diferentes tipos de assincronia. E o interessante, eu preciso saber, né, se a assincronia é gerada por um ciclo que teve ou não teve driver respiratório. Não basta olhar o sinal do V ou o sinal do shake para dizer, aqui teve um esforço do paciente, né? A maioria das vezes a gente olha aqui na curva de pressão e pensa, não, aqui teve um esforço, aqui teve um esforço, isso aqui é do paciente, né? A maioria das vezes realmente é o paciente que criou uma pressão negativa, né? Mas a gente tem que ter alguma aproximação disso, e aí a PCR1 poderia ajudar realmente a identificar. Se eu não tenho certeza, eu posso usar algumas estratégias, como mudar para a pressão de suporte, não deveria ter driver respiratório e entrar a ventilação de respaldo, né? Salvo que ciclos aconteçam por autodisparo, mas seria uma estratégia. A outra estratégia seria olhar realmente a P01 antes de ir para o recurso da medição da pressão esofágica ou da atividade elétrica do diafragma, né? Aqui, a maioria dos ciclos não tem o sinal do V, o sinal do cheque, fazem pressupor de autodisparos, né, que de fato são autodisparos gerados geralmente por vazamentos no circuito, né? Então, aqui, esforços perdidos, ou esforço ineficaz, né, só aumentam discretamente a pressão na via aérea, mas não conseguem deflagrar um esforço ou um ciclo ventilatório. Então, a P01, se realmente reflete o driver respiratório, né, ela pode nos ajudar a entender ou a orientar qual seria o tipo de assincronia, desde que, de fato, a gente também consiga afastar fatores de viés, o erro na sua aferição. Menção especial é o disparo reverso, que já estava comentando, mas na verdade era sobre autodisparo, que era o que mostrava o slide. No disparo reverso, o grupo canadense colocou como um disparo com drive baixo, né? Ou com drive ausente. É claro, se o primeiro ciclo é um ciclo controlado, se o primeiro ciclo não surgiu de um drive do paciente, de um estímulo neural, né? Como é a definição clássica de 2013 do estudo clássico do drive reverso, do disparo reverso, né? Reverse triggering. Certamente, se o critério de disparo reverso é ciclo controlado com ciclo assistido, embora por um estímulo reverso e reflexo, realmente seria uma sincronia com drive
ausente, porque antes do ciclo controlado, nós deveríamos não ter drive respiratório, né? Mas acontece que tem estudos mostrando que esse drive respiratório, associado por mecanismo reflexo reverso, ele pode acontecer não necessariamente por um ciclo controlado. Poderia acontecer até por um autodisparo, como já tem sido publicados alguns estudos. Então, o mecanismo, né, poderia ser a qualquer momento revisto. Agora, se a gente pensar numa sincronia pelo segundo drive, ou seja, pelo drive propriamente dito, que pode ser um esforço perdido ou não, ou pode ser um segundo ciclo, né? Eu poderia ter uma sincronia com drive presente. E esse drive pode ser fraco, ou esse drive pode ser um drive normal ou até aumentado, dependendo do estímulo reverso ou do estímulo reflexo gerado nesse disparo reverso. Esse aqui é um exemplo clássico mostrado no grupo canadense, no site deles, né? Esse está aqui embaixo, muito interessante, tem uma série de vídeos e exemplos, né? Para mostrar duas situações, né, em que a P01 poderia, de alguma forma, auxiliar. Nesse paciente em que já está saindo da SARA, ele foi curarizado, né, e agora está com uma sedação mais leve, né, porque foi interrompido o bloqueio neuromuscular, né, ele começa a ter uma presença de duplo disparo, só que ele está piorando a oxigenação, né? Está realmente piorando, né? E então, a gente vai analisar a P01, observou-se a P01, fez a série de medidas, pegou a média, uma P01 elevada, né? Uma P01 elevada. Então, nesse caso, o que esse paciente precisa realmente é aumentar a sedação, né? Porque ele está desconfortável, está hipoxêmico, com uma P01 elevada, né? Fazendo as sincronias com padrão duplo disparo, empilhamento, hiperinsuflação e uma série de consequências, então precisaria realmente aumentar, ou até, em última instância, voltar ao uso do bloqueador neuromuscular para evitar complicações dessas sincronias. Já esse outro caso, que a imagem é muito similar, né? É diferente, nós temos uma P01 de zero. Então, provavelmente, neste caso, não há decorrência desses ciclos por conta do esforço respiratório do paciente, né? Neste caso, a imagem é parecida com a anterior, né, em relação à associação de dois ciclos juntos, mas vocês veem que é diferente o mecanismo aqui com P01 elevado e aqui com uma P01 ausente, né? Então, provavelmente autodisparos, né, gerados não por esforço do paciente. E, finalmente, eu queria trazer para vocês uma classificação que, diante de tanta ousadia, depois de ter revisado tantos trabalhos desse grupo, eu me permiti trazer, né, de alguma forma, inovar aqui. E eu estou querendo realmente enviar para eles para apreciação em relação. A única mudança que eu proponho, eu acrescento os valores de cutoff para P01 alto ou baixo, né, trazidos pelo próprio grupo no trabalho de 2020, mas acrescento em relação à sincronia sem drive respiratório, não coloco o P01 de zero, porque faço a ressalva que se houver realmente queda importante, um vazamento no circuito, poderia dar a falsa impressão de uma P01 presente que não reflete, na verdade, drive respiratório. Em se tratando de autodisparos por fluxo, por vazamento no circuito, com uma sensibilidade elevada a fluxo, nós realmente, olhando uma P01 de zero, poderíamos confirmar, de fato, que se trata de um autodisparo, né? E eu coloquei o disparo reverso como uma sincronia por drive respiratório ou secundário reflexo variável.
sinalizando que, neste caso, o drive não é primário, ou seja, não se origina diretamente no centro, e sim de receptores localizados no tórax, que podem não se limitar exclusivamente a receptores de estiramento, podem ser outro tipo de receptores. Se trata de um reflexo, de um drive reflexo e reverso, né? E variável, por quê? Porque dependendo da intensidade desse estímulo reflexo ou reverso, o estímulo respiratório também poderá ser de uma intensidade fraca, gerando um esforço perdido, ou uma intensidade forte, gerando um duplo disparo a partir desse disparo reverso. Então, essa classificação muda um pouquinho, proposta por eles, para tentar sintetizar o que há recentemente a respeito do uso da P01 com relação a essas sincronias. Tá? Eu vou terminar a apresentação aqui. Eu queria só mostrar um vídeo. O Rui, você está aí, Rui? O Rui está aí? Tô. Eu vou tentar passar o vídeo só para mostrar, para terminar. Vamos ver se eu consigo. Eu estava treinando com o Rui, Treinando. mas vamos ver. Eu consigo dessa vez. Dá para ver? Tá começando. Aí. Tá. Então, eu só queria mostrar para vocês como, quando a gente vê a P01, a forma correta da aferição, aqui o monitor Digital, mecânica ventilatória ou respiratória, em pressão de suporte, que tem que ter esforço do paciente, a P01. E vou clicar aí para poder aferir. Então, veja, neste caso, né, o valor é um valor que começou realmente bem, né, sem alteração da curva, né, não há modificações, é uma curva linha que praticamente está respeitando essa PIPD6, né, e aí começa e me dá o valor dos 100 primeiros milissegundos. Aqui o esforço foi mais intenso, vocês percebem que a curva é muito maior, igualmente, a aferição se deu no final da expiração, né? E nos 100 primeiros milissegundos. Então, nesse caso, eu não tive vieses para aferição da P01 nesse paciente. Então, dá para confiar nos valores, né, que ele me mostra como valores de P01 para tentar estudar o drive. Agora, eu vou mostrar um outro. Esse ainda não está vendo, né, Rui? Não. Tô vendo tua tela. Tá. Agora? Agora foi. Agora foi. Então, observem aqui a forma da curva, né? Diferentemente, aqui fez uma giva, ou seja, antes de começar a medir, ela, na verdade, subiu a pressão basal, o que dá um valor subestimado aqui da P01. Né? Aqui já se aproximou um pouco mais, eles apenas foi uma linha. Novamente fez uma subida e subestimou a P01. Então, esse tipo de valores, você vê que a linha aqui também dá uma alteração. Não é a linha certa para poder, aqui do mesmo jeito. Sempre quando há isso, percebam que é uma subestimação da P01. Então, são valores que realmente eu não deveria considerar.
né? Finalmente, eu queria mostrar finalmente mais um vídeo sobre a questão de avaliação clínica. Nesse vídeo aqui, quando eu disse para vocês, para a gente olhar a musculatura do paciente, observam como há uma movimentação da musculatura abdominal e da musculatura torácica. Dá para perceber que no final da expiração, ele faz uma contração abdominal. Né? Então, a ideia e a mensagem é olhar a P01, não usá-la como um valor único, absoluto, e se contextualizar junto com a avaliação clínica, né? E com ferramentas como o ultrassom e como o ETCO2 e o WB, que também pode ser auxiliar. Bom, terminei por aqui, tentei sintetizar, mas eu acho que não consegui meu objetivo, eu queria terminar no 9h30. Mas é isso aí, pessoal. Bom, pessoal, alguém tem alguma pergunta, quer que eu libere o microfone, só avisar. Essa aula a gente vai disponibilizar, né, junto com as outras aulas que já estão lá no canal do YouTube. É uma aula realmente complexa, né? Precisa ver com calma. Isso, eu vou disponibilizar também daqui a pouco no blog. Então, está em texto também, com gráficos, todos os gráficos, os vídeos. Eu vou colocar num Dropbox e o link para poder vocês baixarem. Então, vai ser disponibilizado também no blog. Alguma pergunta? Não, por enquanto está zerado de pergunta aqui. Alguém que quiser perguntar alguma coisa, manda no chat aí, gente. Ou usa a ferramenta de levantar a mão. Então, vou fazer um comentário aqui, enquanto a gente vê se aparece alguma pergunta ou não. Esse último vídeo aí que a gente viu de subestimação de P01, ele sempre recomenda a gente fazer 4 ou 5 medidas, né? E nunca levar em consideração um valor isolado. E outra coisa muito importante é isso que o Alejandro falou. Toda vez que a gente incorpora alguma coisa, alguma novidade, com ultrassom foi assim, isso nunca pode quebrar teu raciocínio, né? Isso nunca pode quebrar o que você está vendo na prática, todos os dados estão te mostrando, e aquele valor ali te mostra uma coisa ao contrário de tudo que você está vendo, não modifique sua conduta, né? Cuidado com isso. Às vezes o ultrassom, ainda mais quando a gente está começando, não tem muita experiência. O P01 tem a limitação do respirador, que eu estava conversando com o Alejandro, né? Eu comecei a fazer bastante P01 essa semana. E eu peguei alguns respiradores que os valores de P01 eram muito malucos, eram muito contra tudo que eu estava observando, né? E aí eu fui para começar a usar o Digital, e aí sim, aí o valor estava batendo mais com o que eu estava vendo. Agora eu usei aquele respirador, eu não sei, acho que é brasileiro, né, o Leistung, usei o MagnaMed, e eu vi valores muito, muito discrepantes, inclusive muito discrepantes entre as várias medidas, né? Então cuidado com isso daí, sempre tem que associar com o raciocínio que você está vendo, né, com a clínica, como aquele vídeo que você mostrou que o paciente está claramente com drive aumentado, né? Ou seja, se ele mostra um P01 baixo, você não vai levar isso em consideração. Alexandre Francisco acabou de fazer uma pergunta. Você não quer falar, Alexandre? A pergunta dele é como pode auxiliar no desmame? Se você quiser, eu libero o teu microfone aqui, calma aí. Alexandre? Alexandre. Oi, é que eu estou no plantão, a qualquer momento. É que eu estou no plantão, a qualquer momento eu posso ser chamado, aí por isso que eu digitei. Como é que pode me auxiliar no desmame? Se tem ventilação excessiva ou ventilação inapropriada? Como a P01, como me auxiliaria numa disfunção do diafragma? Como é que eu conseguiria ver isso? Classicamente, a P01 foi usada, aliás, usa-se em alguns centros, como no canadense, sobretudo, como auxiliar para desmame. E entende-se que é o seguinte, às vezes você faz um TR no paciente, faz critérios de busca
não tem critérios absolutos ou tem critérios relativos, enfim, você passa o teste de respiração espontânea, né? Mas muitas vezes você faz a P01 e esse paciente, embora clinicamente possa não manifestar grande desconforto respiratório, né? Ou às vezes não olha o tórax do paciente e não percebe que está havendo algum esforço na musculatura intercostal, ou abdominal, ou na fúrcula, mas você clica uma P01 bem aferida e ela dá valores elevados. Inclusive tem se visto valores de -12, -13 centímetros de água antes do desmame, né? Então, valores elevados antes do desmame, pelo menos devem pensar se realmente esse paciente esteja no momento certo para o desmame, né? Toda vez que, e isso já tem trabalhos mostrando, não o TRE, ele, inclusive, alguns recomendam que deve ser individualizado, né? Porque uma coisa é o paciente com tubo, né? A via aérea não é um tubo rígido. A via aérea, anatomicamente, não é igual que um tubo. E dizer que o paciente no TRE é igual ao paciente sem tubo, isso é uma falácia, né? Paciente com tubo é paciente com tubo, né? A resistência é diferente na via aérea. Quando sai o tubo, eu tenho a resistência de via aérea, não tenho resistência do tubo. Então, essa questão tem sido bastante discutida recentemente em relação a, sim, o Tobin fala muito disso, assim deveria individualizar-se, na verdade, a questão do TR. E aí a P01 é que vem à tona, né? Se você tem um drive muito fraco, ou seja, de 1 ou menos, ou um drive muito elevado, né? Geralmente acima de -6, -7, -8, né? Eu acho que tem que ser reavaliado se realmente esse paciente deveria, nesse momento, pelo menos, ser submetido a um processo de extubação. Então, resumindo, valores muito altos e valores muito baixos poderiam, não é uma coisa absoluta, mas poderiam estar associados eventualmente a um fracasso do desmame ou da retirada da ventilação. Tem um artigo interessante que fala do PSV, né? E no PSV, quando a gente está em desmame, a gente tem um problema que é avaliar se eu estou no oversupport, ou seja, estou dando pressão demais, ventilação demais, ou se eu estou dando ventilação de menos, né? E aí esse trabalho ele compara o que a gente usa para isso, né? E nesse trabalho a frequência respiratória se associou bem com um parâmetro, assim, bem mais ou menos, né? Não foi tão bom assim, mas foi dos parâmetros utilizados foi o melhor. E ele mostrava que uma frequência respiratória acima de 25 estava associada com undersupport, ou seja, pressão de menos, né? E para o contrário, acho que era 14 ou 15, né? Se o paciente tivesse com 14 ou 15 de frequência respiratória, talvez você estivesse dando demais ventilação mecânica, ou seja, muita ventilação, frequência baixa, pouca ventilação, frequência alta. Faz sentido, né? Para tentar manter o volume minuto. E o P01, eu vejo o papel dele nisso. Eu vi algumas coisas do Brochard, mas assim, não vi nenhum artigo validando isso, né? Mas o P01 talvez poderia fazer o raciocínio de que se o paciente está com um drive muito pouco, né? Isso pode significar que você está com ventilação em excesso, mesmo em PSV, isso te ajudaria. Mas ainda não sei como converter isso na prática, né? Como você ajustaria isso na prática baseado em valor de P01. Mas acho que é uma área legal para estudar, uma área legal para fazer trabalho em cima. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Bom, então vamos José encerrar. Maurício não quer falar nada? Estou vendo aí, José Maurício. Meu Tá amigo todo mundo José de Maurício. plantão lá. Tá na Santa Casa, pelo jeito. E o Alexandre no regional. Todo mundo de plantão, hein? Caramba. Bom, então vamos encerrar, né? Tem alguma programação para a próxima semana, Alejandro? Sim, eu tava, aquilo que a gente estava conversando contigo, talvez a gente, tendo em vista a situação da Covid, colocar uns temas que seriam interessantes em relação à ventilação, como a PRV, a questão ventilação do paciente com Covid, né, em função da sua patologia e grave.
Então, tinha falado, talvez o doutor Conrado, não sei se ainda está aqui Tá, conosco. ele tá aí. Conrado, você acha que semana que vem dá para fazer? Abre o áudio para ele, o Rui. Conrado? Tá liberado. De repente ele tá de plantão também, né? Liberou o É áudio dele. provável. Oi, Aí. oi, chefe. Chefe, O Conrado, você Oi, acha Conrado, estamos que ouvindo. posso fazer sim. dá para fazer semana que vem a PRV? Dá sim, dá sim. Então, beleza. Eu acho que esse vai ser um tema muito bacana. O Conrado tem uma experiência muito, muito grande nisso, né? Praticamente toda a primeira onda você fez bastante a PRV, né, Conrado? Sim, chefe. Tá Então ruim para ouvir. podemos marcar para a semana que vem. Aí vamos fazer a divulgação e conversamos a PRV. Beleza? Combinado. Ok, então, gente, boa noite. Excelente aula, doutor Alejandro. Vamos colocar à disposição no grupo aí, no YouTube do Medicina Intensiva Customizada. Pessoal, muito Falou. obrigado pela paciência, pela tolerância. E mais uma vez, vamos tentar chamar mais gente aí para as próximas reuniões. Aproveitar essas reuniões aí com todos. Boa noite para todos. Falou, boa noite.